E a gente vai continuar falando desse assunto agora pela internet com um jornalista e especialista em direito esportivo, o Andrei Kanf. Andrei, muito boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Cidade. Olha, infelizmente a violência entre torcida não é novidade, né? Não é caso raro no Brasil, especialmente aqui no Nordeste. A gente tem visto, né, ações truculentas, crimes bárbaros como esse. Entra e sai temporada, né, André? A sensação é de que a impunidade reina, porque esses bandidos, eles estão agindo livremente no transporte público, no meio da rua, dentro de estabelecimento de hotel, como a gente viu aqui, né? Eles chegam quebrando as coisas para cobrar o quê? Resposta em campo, o que não tem nada a ver o que eles fazem fora de campo, não traz resultado nenhum na prática para os clubes, muito pelo contrário. O que a gente pode esperar depois de mais esse crime aqui no estado? Boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. Eu vou praticamente reforçar o que você colocou há pouco. São todas as questões necessárias levantadas pela reflexão, muito bem colocada, que você colocou há pouco, né? A gente não pode transformar o futebol como um mundo paralelo à parte do que a gente vive na sociedade. O que é crime nas ruas é crime no ambiente esportivo, mas a gente tem no imaginário das pessoas uma permissividade que faz com que elas se achem no direito de, quando encontra alguém que veste uma camisa diferente, pegar um ferro e bater na cabeça de outra pessoa. Isso é crime, mesmo em ambiente esportivo, porque é crime em qualquer lugar. Claro que você toca numa questão que alimenta essa cultura e que faz com que a gente continue nesse imaginário de que o ambiente esportivo é um ambiente diferente das ruas e da sociedade que a gente vive, que é a cultura da impunidade. Enquanto a gente, aí é um papel dos jornalistas, né, ir atrás, divulgar da mesma forma e com a mesma eficiência e com a mesma força quando alguém é preso por agredir outra pessoa, quando alguém é punido por matar alguém. A gente também precisa criar a cultura da divulgação desse tipo de notícia, não só quando alguém morre, mas quando alguém é punido, para a gente começar a mudar essa cultura. O direito tem, diferentemente de outras ciências, e é a área que eu me especializei como advogado também dentro do direito desportivo e fazendo mestrado dentro dessa área, uma força que as outras ciências não têm, que é a força coercitiva, né, Beatriz? É fazer com que as pessoas respeitem as leis sob pena de uma punição, do que está estabelecido na legislação. E você colocou muito bem, o Estatuto do Torcedor, em 2019, tornou ainda mais rigorosa as punições para o torcedor violento ou para o bandido uniformizado. A gente tem também a Lei Pelé, que estabelece a necessidade de segurança em ambientes esportivos. A gente tem a nossa Constituição Federal e a gente tem toda a tipificação que traz o nosso Código Penal. Então, obviamente, nesse caso concreto, é identificar os responsáveis e punir no rigor da lei. O que aconteceu foi homicídio. Aí, normalmente, quando acontece, só me estendendo um pouquinho, que eu acho importante fazer essa diferenciação, quando acontece um crime envolvendo torcidas e jogo esportivo, normalmente a justiça desportiva precisa agir também no rigor da lei, identificando aquelas pessoas e o clube identificando, como você bem colocou, o agressor, e o banindo, o afastando do movimento esportivo. Ele não é mais sócio do clube, ele não veste mais a camisa do clube, ele não entra mais em arena esportiva, em estádio esportivo, para torcer pelo clube. Esse é um papel do movimento privado do esporte. Mas nesse caso específico, como o CRB sequer tinha jogo no momento, ele não pode ser responsabilizado pela agressão. Aí é um caso típico de direito penal que precisa agir com força. O CRB pode, isso sim, ao ser identificado o torcedor, banir do quadro associativo, porque você muito bem colocou, Beatriz, essa é uma luta de todos nós, da imprensa, de advogados, de clubes, de entidades esportivas e do poder público. É uma briga de toda a sociedade para pôr um fim, para dar um basta a essa violência que se repete não só em Alagoas, como também no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Eu acho que a palavra que perpetua esses crimes, né, Andrei, é a impunidade. Tem o arcabouço jurídico, né? Tem estatuto, tem o direito penal que você acabou de citar, que é o caso que parece, o caso em tela, já que não havia aí um jogo do CRB naquele momento acontecendo na última quinta-feira e mesmo assim, supostamente, torcedores, né, do CRB teriam atacado o torcedor do CSA barbaramente, né? Uma pessoa que correu ali, ainda tentou fugir desses agressores, mas foi espancado, bem dizer, até a morte, né? Com barras de ferro, com facada, que é isso? A gente está em 2023, né? Ali no Trapiche,
Trapiche, bem pertinho do estádio de futebol. Então, hoje já é segunda-feira, a gente não vê as autoridades tomarem a frente para falarem que estão em campo investigando e tentando rigorosamente punir essas pessoas, mas isso não é agora só que acontece, é o caso do momento. Mas em outras ocasiões já foi assim, em outras situações, e no fim a gente nunca vê o rosto desse pessoal exposto, né, a motivação deles, o nome deles em jogo para todo mundo conhecer. Como é que essas pessoas ainda conseguem transitar? Porque mesmo quando identificadas, o que é raro, elas não ficam presas. Então, no fim, tudo se resume à impunidade. Então, eu acho que está faltando mais essa mão firme aí, essa mão de ferro do Estado para realmente reprimir, para dar um basta, porque ninguém aguenta mais. Eu era estudante quando eu já me deparava com esses casos na televisão. Hoje eu estou aqui apresentando o jornal e tentando entender com você, que é especialista, por que cada vez mais essas práticas pioram, Andrei. Você tocou numa palavra que é fundamental, que ajuda a explicar e talvez seja o principal ponto de reflexão, que é a impunidade. Enquanto a gente alimentar a cultura da impunidade e a lei perde a força, não tem eficácia, porque a gente tem dentro do ordenamento jurídico, obviamente, caminhos para se punir com rigor, um agressor e até um homicida, como esse caso, mas não se cumpre a lei, a eficácia do direito perde força, se muda a cultura da sociedade, que passa a entender que aquilo é permitido pela coletividade, porque não há uma punição, e a sociedade vai perdendo justamente o rumo, vai perdendo justamente a sua civilidade. Então, a gente precisa usar os instrumentos jurídicos que a sociedade, que o Brasil apresenta, em cima de vários ordenamentos, que você trouxe muito bem, o Estatuto do Torcedor, a Constituição Federal, a Lei Pelé, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, para tornar o ambiente esportivo mais seguro e mais saudável. Muitos casos, é sim responsabilidade das entidades esportivas e do clube, também a segurança pelo espetáculo, a segurança do torcedor. Então, é um trabalho conjunto do movimento privado do esporte, que tem a justiça desportiva e outros caminhos até internos dentro de clube, banindo esse torcedor agressor, esse bandido do ambiente esportivo, e também do Estado, que precisa trabalhar identificando urgentemente o responsável por um assassinato, punindo e julgando e punindo no rigor da lei, obviamente respeitando o devido processo legal, todos os caminhos que as instâncias jurídicas permitem. Mas a gente precisa também depois divulgar que a impunidade não é mais uma regra do ambiente esportivo e as pessoas que têm cometido crimes estão sim sendo punidas no rigor da lei. Andrei Canf, muito obrigada pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Cidade para falar desse assunto que é comum, infelizmente não deveria ser, mas tem sido comum na nossa rotina aqui no estado de Alagoas, pelo menos. Obrigada e até uma próxima oportunidade, sobretudo para falar, né, da solução que ele propôs aí, a divulgação de quem tem feito isso e das penalidades que já estão sendo aplicadas.